Tudo bem? Meu nome é Jade, eu sou enfermeira, sou lourenciana, mineira e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu tenho 27 anos, sou formada em enfermagem, sempre adorei o cuidar e a maneira como a área da saúde pode vir a agregar nas ligações humanas e facilitar o trato com as pessoas e essa ligação mesmo que a gente tem com o nosso paciente. A arte do cuidar roubou meu coração desde o primeiro período e foi no primeiro período mesmo que eu vi que eu queria fazer a diferença no lugar onde eu cresci, que eu moro, que é São Lourenço. Até eu me formar, eu me formei em 2013, algumas coisas dentro de mim começaram a mudar. Eu me apaixonei pela área de urgência e emergência, que foi a minha primeira pós-graduação, e veio agregar muito, a somar bastante quando eu entrei no hospital para trabalhar como enfermeira assistencial. E principalmente quando eu estava na porta de entrada num pronto de socorro, né? Lidar com emergência naquele momento assim mais sensível da vida foi muito bom para me amadurecer também, não só como ser humano, como profissional, né? E por um tempo isso foi muito bom. Mas algo dentro de mim queria fazer mais pela humanidade e eu já era paciente de acupuntura desde os 12 anos e já sabia como que essa técnica milenar ela era positiva e tinha tantos benefícios. E eu falei assim, eu quero estudar isso daí. Então eu fui de um extremo, que é urgência e emergência, aquela coisa assim de acolhimento ser muito rápido, de você quase não conhecer a história do paciente, para ir para a acupuntura, né? Uma prática completamente integrativa, holística, milenar e que consegue colocar o ser humano dentro de um ciclo, de um ecossistema e favorecer tantos elementos dentro da vida do ser humano. Então foi um extremo para mim, mas foi muito bom. E eu me mantive estudando acupuntura. Junto da acupuntura eu entrei numa outra pós-graduação, que foi a de doenças tropicais, porque desde a faculdade eu tinha muita vontade de participar de missão humanitária. E foi por essa vontade que eu consegui ir como voluntária para a África, para Madagascar, para realizar uma atividade de cerca de um mês com uma aldeia em Madagascar. E foi muito bom. O primeiro contato que eu tive com a população foi a desnutrição infantil. E esse ano foi numa epidemia de sarampo. E apesar de ter sido a realização de um sonho, eu pude ver mais uma vez como a ligação humana me afetava. Eu já tinha passado pelos extremos da vida numa emergência, pela calmaria de uma acupuntura e também por uma epidemia onde crianças morriam e famílias eram desfeitas. Eu vi o que o ser humano passa diante da fome e vi a força de mulheres, que eu não me lembro nem o nome. Em todos esses aspectos, em todas essas vertentes da minha formação, eu pude ver e acompanhar mulheres fortes, empoderadas, sonhadoras, com zelo com a sua família, e isso me tocou muito, e aí eu entendi a minha ligação humana. Dentro do hospital, eu trabalhando ainda no hospital como enfermeira assistencial, eu conheci a Liz, como tudo é no tempo de Deus, né? A vontade por conta da acupuntura e de querer prestar e zelar por um serviço que fosse diferenciado realmente, que não fosse um serviço só dito como diferenciado, mas que fosse mesmo, que as pessoas chegassem e às vezes se assustassem com o impacto de como é ser realmente bem acolhido, como é ser ouvido, como é as suas vontades sendo expressas na nossa atenção, né, na nossa assistência direta. E isso para mim foi uma vitória. Até que a Liz apareceu e eu falei, caramba, tem uma pessoa que fala a mesma língua que eu quero ela comigo. E ela também buscava por alguém, então o universo se encarregou do resto e uniu a gente. E em 2017 nós abrimos a Diálise, né, o espaço de acolhimento humanizado aqui em São Lourenço, para acolher mulheres e gestantes em determinadas áreas, né? Claro que essas práticas integrativas e complementares, elas estão sempre andando junto com a gente, mas a gente vem para somar e para compartilhar conhecimento. Nós duas juntas, a gente sempre sonhou na mudança da forma do nascer, porque a gente acredita mesmo que é assim que a gente vai mudar o mundo e mudar a humanidade daqui em diante. E a procura por um parto humanizado tem sido cada vez maior. E mesmo sendo maior, cada vez menos a gente vê profissionais querendo entrar nessa área.
ou querendo se dedicar a ela, ou se importando verdadeiramente. É uma mudança que a gente está tendo, profissionalmente, socialmente, culturalmente. E eu acredito que no futuro a gente vai poder colher muitos bons frutos dessa mudança que a gente está passando. Mas a verdade é que hoje a gente já acompanhou muitas mulheres, muitas famílias nascendo de uma maneira diferente. Cansadas daquela coisa assim, né, descendo a garganta abaixo, você vai fazer uma cesárea, vai ser quando eu marcar e pronto. E a mulher com inseguranças, com anseios, o marido sem ser ouvido. A possibilidade dela estar com quem ela quiser numa hospitalização, ou, se for do desejo dela, que seja em casa, que seja na cachoeira, que seja em qualquer lugar, mas que ela tenha esse prazer e essa forma de gerar e de parir da maneira que ela quisesse. Então, hoje eu me sinto muito vitoriosa de, apesar de qualquer momento da minha vida ou do lugar que eu estivesse atuando, ter a possibilidade de acompanhar as pessoas nessa maneira, né? Que é uma arte mesmo. Como eu falei, é a arte do cuidar, né? Nós na Diálise trabalhamos com muitas parcerias, porque a gente vem mesmo agregando conhecimento e força para que outros profissionais que também pensam igual a gente possam buscar o nosso acolhimento para mudar e transformar essa forma de ver o mundo. Quando a Lisa apareceu na minha vida e a Diálise nasceu, para a gente não foi só a realização de um sonho, né? Foi uma missão de vida mesmo. Eu que já tinha ido para a missão do outro lado do mundo e percebi que é uma missão tão valorosa quanto estava na cidade onde eu morei a minha vida inteira. E a gente vem caminhando neste momento diretamente com a acupuntura, né, que é mais a minha área. A gente consegue diminuir, né, o uso de medicamentos na hora do parto, ou durante a gestação, ou no pós-parto imediato, o que é uma procura muito boa que a gente está tendo, porque as pessoas estão cansadas de ficarem cheias de tóxicos e ficarem se contaminando de emoções e de substâncias que são preparadas, né? Elas não estão crendo mais que a cura está dentro delas. E eu me sinto muito feliz de ser um caminho para a pessoa entender que a cura está dentro de cada um, favorecendo seus pontos fortes, beneficiando a saúde, prevenindo doenças. A gente consegue com a acupuntura trazer a analgesia na contração, ajudar na indução do parto, ajudar no emocional do marido, da mãe, dessa mulher que está querendo viver esse sonho. E independente do tipo de parto que ela queira, também conseguir entender que se ela quer um parto cesariana, ela vai ter. E mesmo que seja uma cirurgia que ela merece que seja humanizada. Ter o acompanhante de escolha dela, como diz a legislação da Rede Cegonha. E hoje aqui municipal, a presença da doula, que nos partos normais, mesmo que pelo SUS, a gente já consegue entrar, e isso é uma vitória para a sociedade e para todas as mulheres e profissionais também. Atuar também com a acupuntura, com fisioterapia pré-parto, né, fisioterapia pélvica, com yoga durante a gestação para acalmar e para relaxar a mente e o corpo e manter uma atividade física controlada. A gente tem muitas pessoas que sonham junto com a gente dessa maneira. E eu penso que o caminho ainda vai ser muito longo, mas a gente está aí para batalhar. Porque a gente não vai desistir disso, né? Estamos nessa jornada faz 2 anos. Todos os nenéns que nasceram com a nossa companhia, a gente vira família e vai no batizado. Eu acho que daqui a uns anos, até na entrada do Jardim da Infância, a gente vai estar junto. Se não presencialmente mesmo, a mãe vai mandar foto no WhatsApp. E essa questão de vínculo eu acho muito importante, e eu acredito que é o que me fazia falta quando eu estava na emergência hospitalar. Porque eu não conseguia, eu buscava isso e eu não conseguia. E hoje, lá na Diálise, eu consigo e eu me sinto... é muito gratificante. É muito gratificante você poder realizar sonhos de outras mulheres, poder ter tempo de acolher um pai que não entende a diferença dos partos ou qual é a importância dele ali, né? Criar mesmo assim vínculo não só no binômio mãe-filho, mas no trinômio, pai, mãe, neném, é quase que mágico. Eu posso dizer que um parto que a gente foi fazer numa cidade vizinha foi um parto domiciliar e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu nunca tinha, mesmo que acompanhando partos hospitalares de diversas maneiras, de cócoras, em 4 apoios, em cesariana,
eu nunca tinha visto o momento de uma mãe se tornar avó. E isso mexeu muito com as minhas raízes, né? Com a mulher que eu sou hoje, tão ligada com as mulheres das minhas vidas, né? Então, eu fico assim lisonjeada, foi um momento muito lindo. Não tem outra palavra, é mágico. É um toque divino na nossa existência e isso não pode ser menosprezado de maneira nenhuma. Desde o momento que a gestante procura a gente, desde que ela descobriu que está grávida, até o momento de pós-parto, quando ela segura o neném e vai amamentar pela primeira vez, né? Que é a forma que a gente sonha em todos os partos. E por isso que é tão importante a gente acolher bem essa gestante na primeira consulta, no primeiro atendimento, saber o que ela sonha, o que ela espera, do que ela tem medo. E aí aparecem todos aqueles tabus, né, que a gente ouve a vida inteira, e aprender a lidar com esses tabus é algo que vai se refletindo em outros atendimentos também. E a troca de experiência com outros profissionais, como uma psicóloga, pode ajudar muito no empoderamento dessa mulher para ela realizar o seu sonho, ou então, mesmo às vezes ela chega para a gente sem saber qual é o sonho dela. Está grávida e preocupadíssima porque ela às vezes não tinha planejado, não esperava, está naquele susto. E você agregar um conhecimento de uma equipe multidisciplinar é muito importante. Muito importante, porque essa mulher fica acolhida por inteiro. Por onde olharem ela vai ter alguém torcendo e respaldando pelo seu melhor. Então isso é muito gratificante e muito importante. Eu acredito que, talvez eu fale aqui pela Liz e por todos os nossos parceiros, mas eu acho que hoje nosso ideal é que quanto mais mulheres, quanto mais famílias passarem por essa experiência de preparação da maneira mais adequada, humanizada e acolhedora possível, sendo vista integralmente e holisticamente, provavelmente a gente vai estar mudando muito a forma de nascer e de cuidar também.